Pessoal, muitíssimo boa noite a todos. Tudo bem? Tudo tranquilo? Deixa eu não tá tendo nenhum delay ou algo do gênero, beleza? Se tiver, já me dê um toque aqui no chat, beleza? Pessoal, então, continuando aí as nossas aulas, hoje o que que nós vamos falar, né? Qual que é o tema da nossa aula de hoje? Vai ser sobre gerenciamento de dados, beleza? E como o próprio nome já diz, o que que na aula de hoje nós veremos com gerenciamento de dados? Pessoal, prestem atenção na seguinte coisa: quando a gente fala em gerenciar, a gente fala em otimizar, a gente fala em organizar, a gente fala em filtrar, classificar, tá? Então, gerenciamento, como a própria palavra diz, é a gente gerenciar os dados, beleza? Então, diante de várias informações ali que vocês têm na planilha, na tabela de vocês, tudo isso passa uma informação, um nível de informação. E o gerenciamento de dados, como vocês vão ver na aula de hoje, né, usando a tabela dinâmica, a gente consegue otimizar a visualização desses dados para um melhor entendimento. Então, ao invés de eu ter todas aquelas informações ali é, expostas, sem uma finalidade em específico, com a tabela dinâmica, com o gerenciamento de dados, a gente consegue dar uma finalidade e dar também um entendimento melhor para o nosso conteúdo, né? Para aquele dado, para aquela informação que a gente tem ali na nossa planilha, na nossa tabela. Beleza? Então, bom, para você que está chegando aqui pela primeira vez, na nossa aula de hoje, nós estamos já na sétima aula, que é a aula de gerenciamento de dados. E, bom, para você que é a primeira vez que está nos vendo, para você que é a primeira vez que está acompanhando aqui a nossa aula, preste muita atenção no que eu vou falar agora. Seja muito bem-vindo ao Precursor Ensina, beleza? Pega o bisu do PREC e vamos aqui para algumas informações importantes. Então, todos os dias de segunda a sexta, nós temos aula às 19 horas, beleza? Aulas gratuitas, 100% online e também interativas, beleza? A gente deixa aberto para o público interagir também. Fechou? Então, como que funciona o nosso cronograma de aulas? Toda segunda-feira nós temos aula de inglês com o Teacher Peterson, beleza? Toda terça, aula de Excel comigo, professor de vocês, Emerson Araújo. Toda quarta nós temos aula de saúde mental, fechou? Com o Tenente Brasil, então dando algumas dicas ali sobre saúde mental. Toda quinta nós temos o Papo de Veterano, onde o Tenente Leal, que é um dos precursores aí, traz um convidado especial para mostrar para vocês um tema diferente, um tema novo, um tema para que vocês que estão fora do mercado de trabalho entendam como que funciona o mercado de trabalho e para quem está dentro do mercado de trabalho e procura outras áreas ou algo do gênero também saiba como se bisurar, beleza? Além disso, a plataforma do Precursor ela é visada, né, para a maioria das vezes, para quem é militar ou para quem quer ser militar nas Forças Armadas. Então, para você aí que um dia sonha em vestir a farda do Exército Brasileiro, já pega todos os bisus, beleza? Professor, eu só posso acompanhar pelo YouTube? Negativo. Dá para acompanhar por diversas outras plataformas, tá bom? E, por último, mais ou menos importante, na sexta-feira, nós temos aula também com o Tenente Leal, e nessa aula em específico, foi como eu falei agora, vão ser para pessoas que querem se tornar militares ou para quem acabou de entrar no Exército Brasileiro, para quem acabou de entrar nas Forças Armadas. Beleza, pessoal? Detalhe importante aqui. Professor, eu consigo acompanhar apenas pelo YouTube? Negativo. Então, quais são as plataformas que a gente usa para poder passar as aulas para vocês? A gente usa o app na Play Store, beleza? Então, vou colocar aqui embaixo aqui o link para vocês conseguirem baixar. Então, lá no app, o que, que vai ter? Vai ter várias ferramentas para que você possa assistir as nossas aulas que você acabou perdendo, fechou? Vai ter também alguns outros bizus, né? Referente à canção, referente a um pouco de história, oração de guerras e assim por diante, beleza? Então, o bizu do PREC é para você que ainda não conhece muito sobre as Forças Armadas e quer conhecer um pouco mais, beleza? Lembrando, pessoal, o Precursor, ele abraça um pouco de tudo.
Então, tanto inglês quanto eles são envolvidos no precursor para poder te ajudar de diversas maneiras. E aquele velho ditado, né? Quanto mais você sabe, melhor você vai ser. Fechou? Bom, acho que para a gente iniciar a nossa aula de hoje aqui, então, para quem está acompanhando, viu que na última aula, né, na última terça-feira eu não estava presente, tive alguns probleminhas aí que eu não pude participar, mas é isso. Então, já aproveitando aqui, ó, finalizando, né, minhas últimas orientações, se inscreve aqui no canal, acompanha, já curte, compartilha, comenta também se tiver alguma dúvida, beleza? Se durante o vídeo, se durante a nossa aula de hoje vocês fizerem alguma pergunta, algo do gênero, e eu não responder, fiquem tranquilos, tá? Nas próximas aulas eu pego aquela pergunta ali e respondo vocês sem problema nenhum, beleza? Então, pessoal, vamos lá para a nossa aula de hoje. Gerenciamento de dados no Excel. Eu vou começar a compartilhar minha tela aqui, mas antes que eu compartilhe, eu preciso falar uma coisa importante para vocês. Deixa eu só me ajeitar aqui rapidinho. Janela, aqui, Excel. Tá, então vamos lá. Antes de eu mostrar para vocês a minha tela, deixa eu falar aqui rapidamente. Essa aula em específico para você que mexe com ou vai mexer, né, ou vai trabalhar com uma grande quantidade de dados e informações. Fechou? Então, se você é uma pessoa que trabalha com uma tabela bem cheia, bem ampla, tem bastante dados e você precisa fazer com que esses dados estejam melhores visualizados, na nossa aula de hoje é isso que vai acontecer. Então, o que a gente vai usar hoje como ferramenta principal? Uma tabela dinâmica, beleza? Como que funciona uma tabela dinâmica? Para que serve uma tabela dinâmica? Como que é essa parada toda? Vamos lá, pessoas. Uma tabela dinâmica nada mais, nada menos que é uma ferramenta que ela vai estruturar do jeito que você quiser todas aquelas informações que você tem na sua planilha, tá? Então, uma ferramenta que vai reestruturar todos aqueles dados que você tem. Então, algumas vezes, né, em algumas empresas, o que acontece geralmente em locais com bastante produto, bastante conteúdo e assim por diante? O nível de informações ele aumenta. E para controlar esse nível de informações, a gente usa o Excel. Dentro do Excel, existem várias ferramentas para que a gente possa gerenciar esses dados. Na aula de hoje em específico, nós vamos gerenciar esses dados usando uma tabela dinâmica, que é a ferramenta que a gente vai ver na nossa aula de hoje. Então, vou começar a compartilhar aqui para vocês, beleza? Para a gente começar a nossa aula. Fechou? Bom, pessoas, não sei se vocês conseguem ver aí. Deixa eu dar uma olhada. Tenho aqui rapidamente a informação do que? Eu tenho aqui uma tabela do Brasil, que representa a tabela do Brasileirão. Então, de cara, o que nós já vemos aqui de informações importantes, tá? Eu tenho aqui algumas colunas e alguns números inseridos nessas colunas. Então, vamos lá explicando o passo a passo. Na primeira coluna aqui, nós temos a coluna de classificação. Na segunda coluna, a equipe, né, o time que está competindo. Primeira coluna, pontos ganhos, né? Então, primeira coluna partindo dos números aí. Pontos ganhos. Segunda coluna, jogos. Então, quantos jogos aquela equipe já disputou? Vitórias, quantos ela já tem? Empates, derrotas, gols pró, então gols que você tem a mais, gols contra, então gols que você sofreu, na verdade, gols que você fez e gols que você sofreu. Saldo de gols, ou seja, o número de gols que tem, a equipe fez, menos o número de gols que a equipe tomou. Então aqui a gente tem o saldo de gols. E o aproveitamento de aproveitamento, beleza? Então essa tabela aqui, pessoal, ela é uma tabela bem pequena, uma tabela bem simples,
mas que o intuito dela é mostrar para vocês o que em específico. O intuito dela é mostrar para vocês que aqui existem várias informações, porém, se eu quiser, eu consigo gerenciar esses dados da maneira que eu quiser, beleza? Então vamos lá. Como eu falei para vocês, hoje a nossa principal ferramenta que nós vamos utilizar vai ser o gerenciamento de tabelas, né? Tabela dinâmica. Então o que eu vou fazer aqui, pessoal? Ó, vou clicar aqui na primeira célula, beleza? Geralmente o Excel reconhece já as planilhas ativas, as células ativas, perdão. Então não, a gente não precisa se preocupar em selecionar a tabela ou coisas do gênero, fechou? Bom, cliquei aqui na primeira célula, agora eu vou vir aqui na guia inserir, na parte de cima, não sei se vocês conseguem visualizar meu mouse aí. Na guia inserir, o que nós temos aqui? Então vão ter várias partezinhas de ferramentas em específico, mas a que a gente precisa tá aqui, ó. Que deixar o mouse em cima dela, vai aparecer uma pequena mensagem aqui embaixo. Então, tabela dinâmica. Organize e resume facilmente dados complexos em uma tabela dinâmica. Você pode clicar 2 vezes em um valor para ver quais valores específicos compõem o total resumido. Então, como eu já tinha dito para vocês aqui, não sei, acho que não está aparecendo para vocês, mas eu estou lendo aqui, tá? Então, a tabela dinâmica, ela organiza e resume facilmente os dados complexos em uma tabela. Fechou? Vou clicar aqui em tabela dinâmica, vai aparecer para mim a seguinte mensagem, né? Criar tabela dinâmica. Então, como eu falei para vocês, pessoal, não precisa especificamente eu selecionar os dados para depois criar a tabela dinâmica. Quando eu clico automaticamente aqui em criar tabela dinâmica, aparece uma caixa de ferramentas aqui, escrito para mim, criar tabela dinâmica. Provavelmente na tela para vocês não está aparecendo, mas eu vou explicando aqui, mesmo sem aparecer para vocês na tela de vocês, tá? Então, se você tiver algum computador e estiver me acompanhando, você vai ver que vai aparecer para você aí, criar tabela dinâmica. Quando aparece criar tabela dinâmica, ele aparece aqui, ó, selecionar uma tabela ou um intervalo. Como vocês podem ver, mesmo não aparecendo essa mensagenzinha na tela de vocês, vocês conseguem ver que a minha tabela ela já está selecionada. Então tem um pontilhadozinho aqui, ó, mostrando que minha tabela já está selecionada. As minhas informações já estão selecionadas. E eu vou criar aqui uma nova planilha, já está mostrando aqui na minha caixinha também. Depois, eu recomendo que vocês façam a mesma coisa, que assim vocês vão entender o que eu estou falando, beleza? Mas como eu estou mostrando aqui para vocês, como eu estou falando para vocês, né, vai aparecer essa pequena caixinha de texto, vai mostrar para vocês que é a tabela dinâmica, e analisar. E olha o que vai acontecer. Ele pulou para uma nova planilha aqui na parte de baixo. Então, onde vocês estão vendo o meu rosto, onde vocês estão vendo o meu rostinho aqui, ó, aqui embaixo vai aparecer uma nova planilha, mas isso não é muito importante. O importante é o que vai acontecer agora. Então percebam, do meu lado direito, aliás, do meu lado esquerdo, aparece a seguinte coisa. Para criar um relatório, escolha o campos na lista de campos da tabela dinâmica. O que ele quer? Para que você crie o gerenciamento de dados, escolha o que você vai querer fazer, tá ok? Já do nosso lado direito, aparece aqui as informações iniciais, né? Então, os títulos que a gente tinha na nossa tabela, que são equipe, pontos ganhos, partidas ganhas, jogos, vitórias. Lembrar de que pontos, tá, gente? Desculpa. Empates, derrotas, gol pró, gol contra, saldo de gols e aproveitamento. Então, o que eu posso fazer aqui, ó? Lembrando, tá? Que eu estou trabalhando com uma tabela que tem pouquíssimos dados. Então, não tenho por que eu lucubrar tanto as informações. Então, vou separar aqui, ó. Vou pegar essa equipe, tá? Vou clicar 2 vezes e arrastar. E vou colocar aqui, ó, em colunas. Então, o que apareceu para mim, ó? Apareceu as equipes em coluna, beleza?
Então, antes, a minha tabela, que estava cheia de informações, agora eu tenho as informações referentes a essas equipes. Eu posso selecionar tanto em colunas quanto em linhas, tá? Então, vou colocar aqui um exemplo, ó, jogos. Então, vou colocar os jogos em linhas. Olha o que vai acontecer. Os jogos, eles ficaram aqui nessa parte esquerda, tá? 3, 4, 5, 6, beleza? Agora eu vou colocar aqui, ó, para mudar, para vocês verem como é que fica, os jogos nas colunas também. Olha o que vai acontecer. Olha a mudança que teve. Agora eu consigo ver, sem precisar fazer muito esforço, quantos jogos tem cada equipe. Poxa, professor, mas isso daí eu vi na outra tabela. Tem necessidade de fazer só isso, tá? Nós estamos aqui, ó. Deixa eu voltar aqui embaixo de novo. Se vocês forem ver aqui os dados do Brasileirão, é uma tabela pequena, tá? Realmente não vai ser uma coisa muito complicado de se ver. Porém, quando eu me deparo com todas essas informações aqui, ó, tipo, poxa, tá, cadê tal coisa? Aí, beleza, depois de todos esses números eu achei aqui tal coisa, tá? Então, pontos ganhos, achei pontos ganhos. Agora eu quero saber do time Tananã. Aí eu tenho que vir aqui um por um. Com o gerenciamento de tabelas, eu já consigo ver, ó, os jogos. No caso que eu selecionei os jogos, né? Mas eu posso selecionar outra coisa, quer ver? Então, pontos ganhos. Então, apenas os pontos ganhos. Eu quero saber as equipes e os pontos ganhos. Conseguem perceber aí? Então, agora eu consigo ver com mais facilidade. Ao invés daqueles números todos cheios, enfim, me confundindo e assim por diante, agora eu consigo ver apenas as equipes e os pontos ganhos. Então é para isso que funciona uma tabela dinâmica. É dessa forma que a gente consegue gerenciar a nossa tabela. Aqui embaixo também ó, tem um rótulo de coluna. Então eu consigo selecionar alguns times e tirar outros times. Então, por exemplo, eu apenas quero selecionar o Corinthians. Então, porque eu sei que o Corinthians tem 5 pontos, beleza? Então, lembre-se, pessoal, a gente está falando de uma tabela pequena. Então, aqui eu consigo visualizar com bem mais facilidade, com bem mais clareza, os pontos ganhos da equipe que eu selecionei. Fechou? Vou voltar aqui para todos de novo. Vou selecionar tudo. Beleza. Se eu quiser trocar a equipe por linha, eu posso. Posso, ao invés de ficarem nas colunas, agora eles vão ficar nas linhas. Fechou? Então agora eu mudei novamente aqui o que era nas colunas, perdão, agora eu tenho aqui por linhas, fechou? Então a gente consegue mudar fácil, não elucubrando tanto, tá bom? Porém, eu posso fazer coisas diferentes aqui, ó. Vou tirar pontos ganhos e vou colocar agora os pontos ganhos em filtros, beleza? Então, o que vai acontecer aqui agora, ó? Estão aqui todos os times. Porém, eu apenas quero saber os times que tiveram 8. Então, vou selecionar aqui o número 8. Apenas os times tiveram 8 pontos. Dou um OK. Olha o que vai aparecer para mim. O único time que tinha 8 pontos foi o Palmeiras. Beleza? Vou fazer novamente o filtro. Agora eu quero saber quem tem 6 pontos. Dou um OK aqui de novo. Consigo ver que o Grêmio e o Vasco, apenas esses dois times, têm 6 pontos. O que isso nos mostra, pessoal, com a tabela dinâmica, né? Com a ferramenta tabela dinâmica? O que isso nos mostra? Mostra que, ao invés de eu ficar procurando ali, tal, aquela coisa chata, não, eu consigo fazer isso com mais facilidade usando a tabela dinâmica. Tá? Então, continuando aqui, ó. Agora, se eu quiser saber de todos os times, eu colocando aqui de novo, vou selecionar vários times e volto ao normal, mostrando todos os times. Beleza? Opa. Selecionar vários itens, selecionar tudo. Aí. Então agora sim eu consigo ver
todos os times, beleza? Bom, vou tirar aqui agora pontos ganhos por valores. Olha o que vai acontecer agora. Ele mostrou para mim todos os pontos do lado do time em específico, beleza? O que eu consigo fazer com isso, diante disso, né? Fugindo um pouco da nossa aula. Mas, se você quiser impressionar alguém com essa pequena informação, lembrando que a gente está trabalhando com uma pequena escala, o que eu vou fazer aqui nesse caso? Eu vou selecionar essas informações aqui, ó. Selecionei. Posso vir aqui em inserir e criar um gráfico. Olha que interessante. Eu acabei de criar um gráfico rapidamente, sem precisar de tanta informação, de tanta burocracia, de apagar informação, colocar informação, enfim. Então percebam, esse é o foco da nossa criação de uma tabela dinâmica. Esse é o foco aí do nosso gerenciamento de dados, beleza? Então, mostrando aqui mais algumas coisinhas para vocês, o que a gente pode linkar aqui, ó? Soma de pontos com vitórias. Então, eu vou trazer vitórias aqui para valores. Então, ó, agora eu consigo ver quantas vitórias o time teve e quantos pontos aquele time fez. Porém, a gente sabe que cada vitória são 3 pontos, confere? Isso significa que 4 vezes 3 são 12. Então, provavelmente, ele tem só mais uma vitória e o restante de derrota. Enfim, tem que perceber aqui como que é fácil, pessoal, a gente trabalhar com o gerenciamento de dados usando uma tabela dinâmica. Então, o foco da nossa aula de hoje é exatamente esse. Como eu falei para vocês, hoje o foco da nossa aula, além de gerenciar esses dados, é mostrar primeiro, isso daqui são pequenas informações, são poucas informações, né, como eu falei para vocês, porém, existem outras planilhas mais elucubradas. Pessoal, quando eu falo elucubrado, lembrem-se, isso daí é uma gíria que a gente usa bastante no meio militar, beleza? Para falar que é caótico, beleza? Então eu peguei aqui para vocês um exemplo simples de como que vão chegar as informações para vocês. Professor, estou vendo essa tabela aqui, já tomei um susto, não estou entendendo absolutamente nada. O senhor consegue traduzir para a gente aí o que está acontecendo, o que são todas essas coisas? Consigo. Então vamos lá, pessoal. Eu peguei aqui os dados da NBA, beleza? Não sei se vocês conseguem ver aqui embaixo, ó. Mas aí eu peguei aqui os dados da NBA. Não vou me lembrar agora de qual o período, mas aqui eu tenho o time, que horas que jogou, quando jogou, onde jogou, quantos pontos fizeram de várias e várias formas, quais jogadores foram os melhores assistentes, quais jogadores foram os melhores pontuadores e assim por diante. Lembrando, olha que dado interessante, ó. Como eu falei para vocês, aqui nos dados do Brasileirão, eu tenho pouquíssimas linhas, ó. Então vamos ver aqui quantas informações, no caso, eu tenho aqui. Então, nos dados do Brasileirão, eu tenho apenas 20 linhas de informações contando com. Opa, Ctrl Shift. Contando com 11 colunas. Beleza? Já aqui nos dados da NBA, pasmem, olhem quantas. Só para vocês verem, porque meu rosto está atrapalhando. Mas olhem que linha que a gente parou aqui, pessoal. 539.266. Agora me digam uma coisa, me digam uma coisa. Vocês acham que, da mesma forma que a gente consegue ver os dados com facilidade aqui, né? No caso do Brasileirão, a gente vai conseguir ver também nos da NBA? Negativo. Então, para esse tipo de coisa que
que a gente utiliza novamente, como eu falei para vocês, a tabela dinâmica. Eu vou clicar aqui na minha primeira linha, beleza? Vou vir aqui em inserir, como eu já mostrei para vocês, e aqui do meu lado esquerdo, bem na pontinha, tabela dinâmica. Clico em tabela dinâmica. Como eu já falei para vocês também, o Excel ele já reconhece as informações que a gente quer selecionar. Vai aparecer aqui uma caixinha de texto que talvez não esteja aparecendo para vocês, de criar tabela dinâmica, mas não se preocupem, quando vocês forem fazer, vai aparecer, beleza? Dou um OK aqui, não vou mudar absolutamente nada, porque ele já escolheu os dados que eu quero. E aqui vai demorar um pouquinho, não sei se vai dar uma travada aí, mas o computador agora está criando Pessoal, então tivemos uma pequena queda aí, como eu falei para vocês, deu uma pesada aqui no meu PC, então peço perdão, beleza? Vou apresentar aqui de novo a minha tabela, acho que já tem até carregado já, carregou. Deixa eu voltar aqui, vou apresentar de novo a tabela, mas isso foi só enquanto carregava, tá? Acho que foi tão pesado a nossa aula de hoje, tá? Ao vivo acontece assim, e bora partir novamente aí para nossa aula. Vou só esperar agora ver vocês voltarem comigo. Estou esperando aqui a tela compartilhar. Fechou? Eu acho que voltou agora. Beleza. Só um pequeno recado aqui, tá? É muito importante que vocês pratiquem em casa também. Beleza? Então não adianta vocês só ficarem. Não adianta vocês só ficarem olhando as aulas se não praticar. Professor, não tem um computador, tem como eu praticar com o meu celular? Tem, beleza? Na Play Store, não sei se para quem tem iOS, né, para quem tem celulares da Apple, vai ser possível, mas na Play Store tem o Excel lá disponível para vocês baixarem, caso queiram fazer também as aulas pelo celular, beleza? Então acho que vocês já estão comigo aqui novamente, né? Beleza. Então voltamos aqui então para nossa aula. Pessoal, lembrando, o que eu acabei de fazer, né? Só recapitulando então. O que eu acabei de fazer? Eu acabei de inserir uma tabela dinâmica com os dados da
NBA, beleza? Então, o que que eu posso fazer aqui agora? Ó, eu tenho várias informações, beleza? Então, tem aqui, ó, tipo de jogo, local, data, hora, tenho várias e várias informações. E aqui eu posso selecionar elas, eu posso filtrar elas da maneira que eu quiser, beleza? Então, vou colocar aqui, ó, deixa eu colocar uma informação importante. Vai ser interessante a gente usar como filtro. Beleza. Então, vou colocar aqui, ó, assistências em colunas. Então, olha o que que apareceu aqui, ó. Os nomes dos jogadores que deram assistências, tá? Então, no período da NBA, apenas os jogadores que deram assistências. Vou colocar aqui também assistências em valores. Vamos ver o que vai acontecer. Beleza. Então, olha o que que acabou de aparecer. Eu tenho todos os jogadores que têm assistência e mostra para mim aqui também quantas assistências ou quantas assistências a pontos esses jogadores fizeram, beleza? Como vocês podem ver, existem inúmeros e inúmeros jogadores. Aí eu aqui, ó, vou fazer uma parte diferente agora. Então, ó, ou por local. Vou colocar aqui em linhas. Beleza. Olha o que, que acabou de acontecer. Eu selecionei aqui por local, fechou? Então, por cidade ou estado, quanto que aquele camarada ele conseguiu de dar assistências em algumas partidas. Então, percebam aí, ó, eu tenho inúmeros e inúmeros estados ou cidades, beleza? E diante desses estados, eu consigo ver quantos pontos esses jogadores fizeram. Fechou? Então, por exemplo, aqui em Ohio, eu consigo ver aqui 3 pontos. Quem fez esses 3 pontos? Vamos dar uma olhada. Opa, apareceu o nome parado aqui, mas beleza. Então, ó, Aminu. O Aminu conseguiu fazer, por exemplo, na American Airlines Center Dallas, Texas, uma assistência. O que que isso nos traz, então, pessoal, de aprendizado? O que nós tínhamos aqui, ó, deixa eu voltar para vocês visualizarem melhor. O que nós tínhamos aqui são dados totalmente fora de contexto, fora de ordem, ou até mesmo não. Mas olha isso, a gente tem muitas e muitas colunas aqui mostrando muitas, só que nenhuma delas consegue me trazer um dado em específico, uma parte em específico de uma informação que eu queira, beleza? Então, quando a gente parte para gerenciamento de tabelas, é exatamente com isso daqui que a gente vai trabalhar. Então, vou tirar aqui a contagem de assistências. Então, vou remover do campo. Vou colocar aqui, deixa eu ver uma coisa mais interessante. Quarter. Olha aqui, ó. Então, outros tipos de pontos, beleza? Soma de quarter, né? Então, pontos que os jogadores da NBA fizeram aí. E, novamente, eu selecionei aqui, ó, pelo local, beleza? Eu vou tirar esse local aqui e vou colocar outro tipo de filtro para a gente ver com mais clareza. Então, deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver. Ah, então jogos em casa. Beleza. Vamos lá.
Vamos ver se voltou. É, é,
Voltamos, pessoal. Tivemos aí uma pequena queda, beleza? Peço perdão, mas acontece. Normal. Fechou? Vamos lá. Como eu estava mostrando aqui para vocês, a, a tabela anterior e eu tive um pequeno problema por ter muitos DAIs. Então, como vendeu o produto e, no caso, o valor também. Beleza? Só entenderam de Bom, voltamos aí novamente, mais uma vez. Peço novamente desculpas, beleza, pessoal? Tá complicado aqui o programa junto com o Excel, tá rodando pesado aqui, mas enfim, a gente vai, beleza? Bom, acho que tá tudo carregado para vocês, tá tudo indo certo, beleza? Fechou. Agora tá a tela e o Note. Bom, sem minha imagem então. O que vai acontecer agora, pessoas? Vou tentar aqui novamente por uma última vez
fazer aqui o gerenciamento de dados através da tabela dinâmica. Vamos ver se carrega sem nenhum problema. Se carregar e der algum problema, eu vou finalizando por aqui. Mas se não carregar nenhum problema, eu vou deixar vocês me acompanharem aí e futuramente usem também para praticar em casa, beleza? Bom, vamos lá então, pessoas. Vou clicar aqui já na primeira célula. Vou novamente aqui em inserir, como eu já mostrei para vocês, né, usando a tabela dinâmica. E novamente aqui, tabela dinâmica. Vou dar um OK. Foi tão pesada. Não tinha tanta informação assim também. Né? Então vamos lá. Acho que já carregou para vocês aí também, né? Bom, aqui como eu já vocês já viram, como eu já mostrei para vocês, aqui aparece para criar um relatório e aqui também é para filtrar essas informações, beleza? Bom, olha o que aconteceu aqui então. Contagem de produto. Eu vou colocar aqui, ó, por data em linhas. Fechou. Então, olha o que acabou de acontecer, pessoas. Eu tinha aqui nos meus dados de vendas uma coisa interessante para mostrar para vocês, tá? Olha quantas linhas aqui eu também tenho. Então, ó, nessa daqui é um pouco menor que a gente viu da NBA, porém já serve de muita de bom tamanho para vocês entenderem como quando a gente fala de trabalhar com dados de grande volume, beleza? Então eu tenho aqui ó, 3.670 linhas. Porém, quando a gente usa a tabela dinâmica, fica mais fácil a gente entender como que vai funcionar o nosso o nosso a nossa tabela, tá? A nossa informação. Então, eu coloquei aqui por data, beleza? Então, por exemplo, o Diego, no primeiro dia, fez uma venda, tá? Já o Gabriel não fez nenhuma, o João não fez nenhuma, o Marcos não fez nenhuma, o Paulo, beleza? Então, total geral, no primeiro dia de vendas, nós temos aqui apenas 4 vendas no total. Então, 2 vendas, desculpa, uma do Paulo e uma do Diego. E assim sucessivamente, beleza? Então, de acordo com a gente não ficar enrolando, vamos ver aqui, ó, quanto que deu no total de todos, beleza? Então, o nosso vendedor, um de alguns nossos vendedores, né, fez 626 vendas, o outro fez 614, 635, 565 vendas, 617, 612. Beleza, então consegui localizar que na coluna E, quem fez mais vendas foi esse camarada aqui. Ó. Então vamos voltar aqui lá para a primeira linha. Então, coluna E, João. Então eu sei que o João, diante de todos esses vendedores, foi o que fez menos vendas. Beleza? Vou colocar aqui, ó, ao invés de contagem do produto, então vou remover do campo, vou colocar aqui valor também para não ficar tão chato. Então, ó, eu consigo utilizar agora, olha aqui, vou colocar em contábil, tá? Para vocês terem uma noção melhor. Então, consigo utilizar agora, consigo ver no total quanto que cada vendedor fez, tá? Então, aquele número que eu estava mostrando para vocês inicialmente era só número de vendas. Aqui eu estou mostrando o valor de quanto que esses camaradas conseguiram vender, tá? Então, o valor, no caso, total de cada camarada conseguiu vender. Então, ó, o Alan conseguiu vender 290 mil reais, o Diego 280 mil, o João 262 e assim sucessivamente. E o total que a gente vendeu aqui ó, foi 1.696.050 reais, beleza? Então percebam, é exatamente para esse tipo de coisa que a gente vai utilizar a nossa tabela dinâmica. Eu posso colocar aqui também ó, por região.
Então, eu consigo ver aqui, dentre as regiões, quanto que a gente fez. Então, percebam, eu tenho centro-oeste, eu tenho nordeste, eu tenho norte, sudeste e sul. Eu consigo fazer através daqui uma pequena análise, tá? Então, eu vou colocar aqui de... opa, dá um Ctrl Z. Beleza. Eu consigo ver que quem fez mais vendas, ou no lugar que a gente teve mais vendas, foi no Sudeste, beleza? Então, no Sudeste foi vendido, né, uma soma aí no total de R$ 483.700. Pessoal, no comecinho eu mostrei para vocês uma parte bem simples, né, que foi a dados do Brasileirão. Depois eu mostrei o mais complexo, que é os dados da INBA. E aqui eu acho que vocês conseguem ver com mais clareza, através dessas informações, a funcionalidade, né, a finalidade da tabela dinâmica. Fechou? Que é exatamente isso. É otimizar o nosso trabalho. Ao invés de eu ter todas essas informações aqui dispostas para mim e eu ficar procurando um por um, ficar vendo um por um, não. Eu consigo, através da tabela dinâmica, isso daqui com mais facilidade, beleza? Se eu quiser mudar vendedor pela região, pela coluna, eu consigo, tá? Então, eu vou colocar aqui o vendedor na linha e vou colocar a região na coluna. Consigo e vai dar a mesma coisa. O que mudou? Que agora as regiões estão na parte de cima e os vendedores estão por linha. Ô, professor, eu consigo fazer alguma coisa com essa informação em específico? Sim, só para finalizar a nossa aula de hoje então, tá? Além disso, como mostrei nas aulas anteriores, pegando todo esse gancho aqui, ó, eu consigo montar um gráfico. Então, vamos pegar essas informações e vou montar um gráfico. Vou vir aqui em inserir, vou vir no desempenho, não. Vou vir aqui em coluna, coluna 2D. Então, olha o que apareceu para mim aqui, pessoal. Uma tabelinha, né, um gráfico já pronto, gráfico já pré-preenchido, das informações referentes a esses camaradas. Então, percebam, o Excel ele está aqui para ajudar naquela apresentação para o chefe de vocês, se vocês quiserem impressionar, vocês vão lembrar dessa aula aqui. Poxa, eu consigo utilizar a tabela dinâmica para gerenciar os meus valores e, além disso, através dessa tabela dinâmica, conseguir criar um gráfico sem muito esforço. Então, percebam, olha que interessante, ainda consigo filtrar aqui, ó, se eu quiser só da região centro-oeste, consigo só da região centro-oeste. Deixa eu selecionar tudo e colocar só centro-oeste depois. Beleza, agora tendo informações só do Centro-Oeste. Então, pessoal, gerenciamento de dados é exatamente isso que a gente acabou de fazer, beleza? Lembrem-se, gerenciar dados é você otimizar, é você organizar, é você ter uma melhor visualização. Então, para finalizar a nossa aula de hoje, acabamos aqui. Quem tiver alguma dúvida, quem tiver alguma curiosidade, alguma pergunta, coloca no chat. Nas próximas aulas eu vou respondendo vocês aí. Fechou? Bom, deixa eu parar de compartilhar minha tela vocês rapidamente. Finalizando, né? Bom, pessoal, o que nós aprendemos hoje? De modo geral, de contexto geral. Primeira coisa, gerenciar dados, gerenciar tabelas, é você organizar. Segunda coisa, eu consigo gerenciar de diversas formas. Eu consigo gerenciar de coluna por linha, de linha por coluna, consigo gerenciar por valor, consigo gerenciar por data, consigo gerenciar por região, como vocês viram, beleza? Então a tabela dinâmica ela traz essa facilidade para a gente. Se você gostou da aula de hoje, curte, comenta, compartilha. Vou pedir para você se inscrever no nosso canal também e, além disso, baixar o nosso app na Play Store para não perder absolutamente nenhum conteúdo. Pessoal,
obrigado pela aula de hoje. Peço novamente desculpas pela nossa